Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que nossos lares possam ser sempre abençoados, né? Que nós sejamos amparados na nossa caminhada, que a espiritualidade amiga nos dê aí o amparo necessário, né? Para que a gente consiga fazer pelo menos as escolhas, né? Que estejam mais alinhadas com as leis divinas, né? Que a gente consiga provocar em nós as transformações necessárias para que mantenhamos, né, tudo que está à nossa volta em perfeita harmonia, né, que possamos nos transformar, como nos traz as orientações do Evangelho, né, no homem de bem, na pessoa de bem, que possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós e que possamos manter viva essa chama do amor, né? Lembrando dos ensinamentos de Jesus, que busquemos amar ao Pai de infinita misericórdia, né? De todo o nosso coração, né? Colocando o coração aí como o elemento de representação do nosso sentimento, né? E que a gente estenda isso para nós e para o próximo. Então, que nós possamos aí mais uma vez trazer um pouquinho daquilo que aprendemos com a doutrina dos Espíritos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Você pode também nos encontrar aí no nosso site, né, www.caminheirosdoamor.org.br, e lá encontrar as nossas atividades, os horários de funcionamento, os tipos de atendimento, né, que a nossa comunidade oferece. Também pode, né, nos seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, onde ali a gente divulga todas as nossas atividades, os nossos eventos internos, as nossas palestras, né, as palestras com os convidados, e também no canal do YouTube, onde esse vídeo ficará disponível, né, para todos aqueles que quiserem divulgar, né, encaminhar para pessoas que, né, percebam que precisam deste conteúdo ou gostem deste conteúdo, e também para assistir outras vezes, né, em horários e ocasiões que sejam melhores, né? Então, que nós possamos aí estar sempre conectados, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos buscar trazer um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade por meio do Livro dos Espíritos. Nós estamos ali estudando o livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, né? Então nós estamos no capítulo 5, na lei de conservação, no item 5, falando das privações voluntárias, né? E hoje nós vamos trazer um pouquinho daquilo que entendemos das questões 722 até a 724, né? Então aqui, né, para nós começarmos, vamos falar hoje na questão 722 até 724 com relação à abstenção de certos alimentos, né? E Kardec vai tentar entender essa condição porque isso surgiu, né, ao longo da caminhada de desenvolvimento da humanidade dentro de alguns povos, algumas sociedades, né, uma certa restrição para alguns tipos de comida, né, que servem de alimentos para o corpo físico, em que você tem em algumas culturas o consumo permitido e em outras você tem ali restrições. Então Kardec vai perguntar a espiritualidade, né, falando perguntando se a abstenção de certos alimentos prescritas entre diversos povos funda-se na razão, ou seja, tem realmente uma questão racional, né, por trás dessa definição, né, ou se trata mesmo só de alguma condição, né, cultural,
às vezes mística, né? Ou ali às vezes de uma condição de simbolismo, né? Simbologias, enfim, coisas que estão ligadas mais ao pensamento de alguém que iniciou esse tipo de orientação do que realmente a uma condição racional, né? Então eles respondem a Kardec, né? Tudo aquilo, né, de que o homem, no sentido humanidade, no sentido pessoa, né, se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. E, para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas, né, como provindas de Deus. Então, nós vamos percebendo, né, que algumas culturas aí colocaram em seus costumes, né, em suas tradições, algumas restrições. Então, aqui, pegando aqui como fonte, né, do Wikipedia, um assunto que está lá intitulado como tabu alimentar, a gente só buscou um trechinho lá para poder fazer uma ponte ou uma linha de raciocínio para nós, né? Então, lá é colocado assim: várias religiões proíbem o consumo de certos tipos de carne, né? Por exemplo, o judaísmo prescreve um conjunto estrito de normas, né, declarando o que pode e não pode ser ingerido. Certos grupos cristãos também obedecem a essas regras ou a similares. Na prática islâmica, as leis ditam, entre outras coisas, os tipos de alimento que não podem ser comidos. Os hindus, jainistas e budistas frequentemente seguem as recomendações quanto à prática do vegetarianismo, né, e evitar o consumo de carne. Os tabus culturais, né, contra o consumo de alguns animais podem ser creditados à sua função de animal de estimação. Dentro de qualquer sociedade, alguns tipos de carne serão considerados tabu simplesmente porque estão fora da definição aceita como gênero alimentício, não necessariamente porque sejam consideradas repulsivas no que diz respeito ao sabor, ao aroma, à textura ou à aparência, né? Então aqui cabe a gente entender, né, esse trecho a gente foi buscar mais focado, porque nós vamos falar nas questões seguintes, né, sobre o consumo da carne animal. Mas nós temos ali várias práticas, né, que são ligadas à mística, até na forma como fazer ou constituir ali diversos alimentos, ervas, né, determinadas ervas permitidas, outras proibidas, mas nós temos que entender, né, como foi a resposta para a espiritualidade. O que ocorre com a cultura, né? Conforme a humanidade foi se desenvolvendo, né, e aí a questão da inteligência também em sua progressão foi descobrindo, né, certos tipos de alimentos, né, certas formas de sustentar a vitalidade e a força do corpo físico por meio de várias formas, né? Então, alguns, como foi falado sobre a questão do vegetarianismo, né, descobriram formas, dentre os alimentos vegetais, né, de conseguirem proteínas que podem substituir a proteína animal. Nós tivemos também, né, várias condições em que determinadas culturas, né, começaram a domesticar animais que eram, né, considerados ali selvagens e foram trazendo eles para o convívio da sociedade, né, sociedade chamada mais desenvolvida. Então, saindo da selvageria, vindo para outros ambientes, né, de convívio. E aí esses animais, que em outros momentos poderiam ter sido considerados caças, né, que serviriam de alimentos, passaram a ter, né,
uma certa atenção como companheiros. E aí então a humanidade, né, vai saindo daquela sua condição instintiva e vai cada vez mais aumentando, né, a sua capacidade intelectual, e com isso também o sentimento e a razão vão tomando, né, outras formas, porque muitas coisas vão se clareando, né, vão se esclarecendo, e aí então o comportamento da humanidade tende a mudar. Fora que, né, a questão das uniões de cultura, né, e também da vivência de cada região, né, de cada nação, são diferentes, né? Se nós pegarmos aí nações que passaram por grandes crises ou guerras, onde a alimentação foi afetada, né? Então o seu meio de sobrevivência passou por transformações drásticas, né? Ou por impactos difíceis, eles tiveram que se readaptar, né? Então, em momentos de guerra, às vezes escondidos, em áreas que tinham poucas oportunidades ou poucas opções, vamos dizer assim, de alimentos, eles tiveram que começar a buscar, né, na natureza outros tipos de recursos para poder manterem-se vivos. E tudo isso vai gerando, né, uma inserção dentro da cultura de novos hábitos, né? Então, nós vamos encontrar hábitos alimentares no Oriente que, para o povo do Ocidente, é considerado muitas vezes repugnante, né? É considerado impossível de ser digerido, né? Às vezes pelo sabor, como eles falam aqui, né? Às vezes pela textura. Então, tem determinados alimentos que a sua textura pode ser similar à de um elemento, né, na condição próxima do inseto, enfim, que é algo que possa, que a sua aparência, né, cause repugnação, e aí então essa cultura vai, né, colocando de lado o consumo desse mantimento, desse alimento, né, porque acaba pela sua aparência e nem tanto pelo seu sabor, né, tornando ele ali meio que inaceitável naquela cultura. E aí você tem povos que tinham costumes mais refinados, né, que tem um hábito alimentar um pouco mais diferenciado, tendendo mais para um tipo de alimento do que para outro. Então nós não podemos, né, esquecer toda essa questão cultural e histórica da humanidade, né, em que, dentro desse contexto, muitos foram estabelecendo o que se podia, o que não se podia consumir, né? Óbvio que também tem a parte da ciência que evoluiu, né? Em que determinados alimentos foram sendo descobertos aí como prejudiciais para a saúde, né? E também na questão da natureza existem plantas, né, que não são próprias para o consumo humano, né? E que muitas vezes até pelo convívio do selvagem com o selvagem, né, chamado selvagem, ou seja, os povos tribais, né, que hoje nós temos uma outra consciência, né, dessa população que tem um convívio muito maior com a natureza e sabia identificar, né, o que era alimento daquilo que era servido, tinha, né, uma condição de uso para outras coisas, como, né, uma planta que causa dormência, né, como os índios, né, utilizavam muitas vezes para adormecer a sua caça, né? Então eles, nas pontas das suas flechas, utilizavam aqueles vegetais, né, aquelas plantas,
para poder injetar ali no animal uma quantidade que deixava ele adormecido, não matava, né? E aí dava tempo para eles levarem até a sua aldeia, enfim, né? Várias coisas. Plantas que serviam que servem, né? Até hoje, né? Como medicamentos, são anti-inflamatórios, né? São anticoagulantes, enfim, tudo isso nós temos que começar a levar em consideração. Então, quando Kardec pergunta se funda-se na razão, nós vamos entender que tem coisas que, né, é racional, como falamos na questão de você não liberar ou pelo menos alertar, né, a sua população de que determinada caça, né, é inviável, né, porque a sua carne não é possível de ser consumida, né? E também determinados vegetais que têm funções que para o corpo físico não podem ser ingeridas como um alimento, né? Porque ela vai causar alguma dificuldade ou algum desequilíbrio. Então, nós vamos ter tanto a razão, né, definindo as possibilidades de alimentação, como nós vamos ter as questões culturais. Né? Alguém que comeu um alimento lá e não fez bem, então de repente, se ele tem um poder, né, de definir, é um legislador, ou é um imperador, ou era um rei, e teve possibilidades ali de definir que aquele alimento não, não era mais para ser consumido por ninguém, porque fez mal para ele fazia isso, né? Então, como eles colocam aqui para Kardec, muitas vezes eles faziam isso, mas para não assumir que tenha sido algo que ele tenha sido prejudicado por aquele tipo de alimento, aí ele colocava que era uma questão da divindade. Né? Então é importante a gente entender isso e também uma coisa muito importante, nós respeitarmos, né? A sociedade tem que aprender, né, a respeitar as opções e escolhas, né, que as outras pessoas fazem. Então, se faz parte de uma cultura, né, se faz parte de um ritual, né, se faz parte ali de um processo que aquele povo, né, ou aquelas pessoas foram levadas a escolherem, né, aqueles tipos de restrições e liberarem outras, é, é necessário então que a gente saiba, né, deixá-los seguir as suas orientações. Né? Então não é porque não me agrada que eu devo impor às outras pessoas não terem a mesma condição e gosto que eu tenho. Então é necessário que, né, a humanidade saiba respeitar cada um com a sua cultura, com o seu jeito, com a sua forma, né, de conduzir as coisas. Né? E aí, então, como nós falamos aqui nas questões seguintes, né, Kardec vai falar um pouquinho sobre essas questões da alimentação animal, né? Ou seja, o consumo da carne animal para o homem. Né? Então ele coloca aqui, né, na questão 723, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E aí eles respondem a Kardec, na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. E aí, na questão 724, então Kardec pergunta, né, a abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? E aí eles respondem, né, sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação, né, ou seja, idolatria
ao espírito em detrimento da matéria, quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam de aparência são hipócritas. Ver o item 720. O item 720, a questão 720, foi tratado, né, no vídeo anterior, então, pela nossa irmã Valderez, né? Lá ela detalha direitinho, com mais riqueza, né? A questão 720 que fala, né? Kardec pergunta se as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? E aí eles respondem: fazei o bem aos outros e terei maior mérito. Então lá a nossa irmãzinha trata com muita propriedade, né, sobre esse raciocínio. Aqui nós vamos então falar sobre essas duas questões, né? Primeiro que a gente tem que entender, né, falando sobre a questão da alimentação animal, né, para o homem. O que acontece? Hoje a nossa Constituição, nós estamos já percebendo, né, grandes mudanças aí, mas a Constituição humana que nós possuímos hoje, para algumas pessoas, alguns espíritos que estão reencarnando, os que já estão reencarnados já há um bom tempo, né, existe muitas vezes uma necessidade muito grande da proteína animal. Mas, como nós falamos no início, grandes estudos já foram feitos e a parte dessa proteína já foi encontrada em vários elementos do reino vegetal, né? O que tende a conduzir a sociedade a ir aos poucos, né, ir abandonando esta condição do consumo da carne animal, né, para fazer uma migração. Né? Mas é necessário que a gente entenda que tudo isso faz parte de um processo evolutivo da humanidade, né? Que nós vamos ainda aos poucos ir nos adaptando a essa situação, porque nós temos que ver muitas coisas que acontecem aqui, né, nesse processo que nós estamos agora do mundo de provas e expiações. Então nós temos muita situação. Então, como fomos criados lá no princípio, né, para nos desenvolvermos na condição hominal, né, vindo com a mesma estrutura do reino animal, então nós temos ainda algumas necessidades. Mas, como nós já aprendemos, nós estamos num processo de evolução e a espiritualidade já nos esclareceu que a composição corpórea, né, em mundos mais evoluídos são diferentes, né? Nessas questões mesmo que nós estamos vendo aqui sobre a lei de conservação já foi respondido, né, que os alimentos em outros mundos, né, em mundos mais evoluídos, eles vão sendo adequados conforme a condição do corpo humano. E nós percebemos que quanto mais o espírito evolui, mais o seu corpo também, na sua constituição material, evolui e determinados hábitos nós vamos deixando para trás. Se nós observarmos, né, o comportamento que nós tínhamos no primitivismo, nós hoje já estamos com uma condição corpórea mais evoluída, então nós deixamos muitas coisas para trás, né? Muitos comportamentos que nós tínhamos, muitas formas de alimentação que nós tínhamos para a época, né? São diferentes hoje. Então nós estamos falando de uma resposta também dada no século XIX, onde o trabalho braçal, né, do espírito encarnado era muito mais exigido. E se nós percebermos hoje, né, no século XXI, nós estamos indo para um processo onde as máquinas estão fazendo todo o trabalho que era realizado, né, pelo homem no sentido humanidade, onde requeria dele muito esforço físico. Então, hoje, os trabalhos mais difíceis, né, as perfurações, a mineração, enfim, todas as coisas que eram exigido muito esforço físico do homem, estão sendo realizados por máquinas. Então, provavelmente, né, essa exigência, como eles colocam aqui, né, que ele tem que se alimentar conforme, né, ou segundo exige a sua organização, ela tende a, né, mudar.
Tanto que nós temos que olhar para a sociedade, né? Nós temos que ter esse cuidado, né? Para que não haja o excesso de peso, porque hoje a sociedade já não está com tantas atividades profissionais com consumo de energia física muito grande, né? E muitos estão tendendo, né, a ter excesso de peso porque também não estão buscando uma forma, né, de se exercitar, de se movimentar para que haja o consumo, né, de todos esses elementos, né, gorduras, açúcares, enfim, todos esses que estão contidos nos alimentos em que nós precisamos fazer o nosso corpo físico consumi-los, senão ele acaba acumulando e nós não estamos tendo, muitas vezes, a condição de gastar aquilo que consumimos. Então, por isso, nós temos que ver que a nossa tendência a mudar a nossa forma de alimentação é muito grande, porque nós estamos saindo de uma cultura onde, né, os trabalhos exigiam muito fisicamente do nosso corpo físico para uma estrutura, né, em que o que está sendo exigido do ser humano é mais a capacidade intelectual, né, e menos a força física. Então, por aí, nós já vamos começando a observar que o processo de transformação da sociedade, né, ou do mundo, de provas e expiações para um mundo de regeneração, também vai envolver uma mudança de comportamento, né? Então, eu espero assim que a gente consiga ter essa consciência, né, ter este trabalho de conscientizarmos, né, nos conscientizarmos na necessidade da nossa transformação, tanto a questão espiritual quanto a questão corpórea, né? Então é importante aí a gente se atentar para esse ensinamento da espiritualidade. Tá ok? Então espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi, né, dos ensinamentos da espiritualidade, né? Me perdoe que eu acabei batendo aqui no microfone, talvez tenha feito um barulho, mas espero que eu tenha conseguido aí trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre os ensinamentos da espiritualidade. Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais.